E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática e na aula de hoje nós estamos fazendo o estudo dos descritores. Lembra, esse estudo ele é focado naquela avaliação externa que você está se preparando para fazer, tá? No caso, esse estudo ele já foi iniciado, a sequência de descritores está toda disponível para você na nossa plataforma do canal do YouTube, tá? Plataforma Gonçalves Dias, lá você vai ter acesso a todas essas informações. Além disso, claro, está sendo transmitido para você lá no nosso canal da TV Educação, então fica ligadinho. Todo sábado a gente tem aula, tá bom? E, obviamente, vai ficar gravada para você assistir quantas vezes você quiser. Como eu disse para você, nós estamos fazendo o estudo dos descritores focados, tá, nos descritores de matemática. E para a aula de hoje, o nosso estudo é justamente com o descritor de número 18. Gente, veja, o objetivo desse descritor é reconhecer a expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. Pode ser que você pense assim, esse estudo aqui, então, para esse descritor é tudo muito simples, é muito fácil. E, de fato, é. O estudo dessas informações é muito direto, só que tem alguns detalhes que nós precisamos mencionar para você, justamente para que você compreenda o todo, toda a informação. Porque quando a gente faz o estudo de uma função, veja, desde o início a gente tem a representação e dessa representação, quando nós falamos da representação das funções, nós iniciamos essa representação com o diagrama de Venn, nós falamos para você a respeito do que seria o domínio, a imagem, o contradomínio, passamos para as representações algébricas e diagrama, a própria representação no plano cartesiano e, às vezes, tem os exercícios que você vem com suporte de tabelas. Então, esse grupo de informações, veja, já que mencionei para você um bloco de informações muito importante e é por isso que esse nosso estudo, ele está sendo dividido. Você vai ter nessa aula de hoje comigo o estudo sobre a noção, na verdade, de função por meio de conjuntos. Nós vamos ver a definição e a notação. Nós vamos falar de domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Depois, nós vamos fazer justamente a determinação do domínio e da imagem de uma função a partir do gráfico. Vamos ver exemplos. Renata, mas espera aí. Esse roteiro aqui que tu me apresentou nem parece que tem relação com o descritor. Te digo que sim, tem relação sim, justamente porque para que a gente consiga relembrar essas informações e mencionar a respeito de domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função, toda essa representação que inicia-se lá com o diagrama de Venn, ela também pode ser apresentada para você em tabela. E veja, olha só o que o descritor nos diz. Ele quer que nós façamos o reconhecimento de uma expressão algébrica, que representa uma função a partir de quem? Justamente da tabela. Então, gente, toda essa informação, todo esse conhecimento está interligado. Por isso, nós estamos fazendo esse estudo um pouquinho mais detalhado para que você consiga compreender e, obviamente, fique super craque, super fera e consiga resolver qualquer exercício que tenha com foco, esse descritor aí, essa habilidade do descritor. Então, vamos começar. Olha só. Aqui nós já começamos falando a respeito da noção de função por meio de conjuntos, tá? Então, vamos acompanhar aqui a leitura. Observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão alguns números inteiros e em B outros. Podemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Veja, aqui nós estamos com a representação do diagrama de Venn, tá? Então, no conjunto A, eu tenho alguns elementos, como foi dito. Quais são eles? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? E lá no conjunto B eu tenho outros elementos, outros números inteiros. Quais são eles? Menos 8, menos 6,
menos 4, menos 3, 0, 3, 6 e 7. E existe, né, uma associação entre esses elementos. E essa associação, ela se baseia, né, nesse seguinte fato, ó. Cada elemento de A está associado ao seu triplo em B. Então, veja, quando eu penso lá no número menos 2, que pertence ao conjunto A, o triplo dele, ou seja, menos 2 vezes 3, é menos 6. E esse menos 6 está lá, presente no conjunto B. Por isso, eles estão aqui, ó, associados com essa setinha, saindo do menos 2 e chegando lá no menos 6. A mesma coisa aconteceu com o menos 1. O triplo do menos 1 é menos 3. Então, por isso, essa setinha também relacionando, associando esses dois elementos. O 0 com o 0, o triplo de 0 é o próprio 0, 3 vezes 0 dá 0. O triplo de 1 dá 3 e, por fim, lá, o triplo do 2 deu 6. Veja que, nesse caso aqui, ó, todos os elementos do conjunto A estão relacionados a alguns, né, a um único, no caso, né, elemento do conjunto B. E no conjunto B, alguns estão associados e outros não. Então, isso é importante, a gente já está começando a fazer essa análise justamente porque, como estamos falando, né, de domínio, contradomínio e imagem, é justamente nesse sentido essa informação, essa análise, tá? Para que a gente consiga identificar cada coisinha dessas, tá? Veja também que aqui, ó, essas informações do diagrama, elas estão postas também em uma tabela, para que você perceba que essa associação, essa representação é plenamente possível. Então, na primeira coluna aqui, ó, eu tenho valores de x que são pertencentes ao conjunto A. Então, todos os elementos de A estão postos aqui, tá? Nessa primeira coluna. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lá na segunda coluna, nós temos os valores de y, que são pertencentes ao conjunto B. Gente, olha só, não foram colocados todos os elementos de B. Os que estão aqui presentes somente são aqueles que estão, né, associados às informações lá de A. Lembra que existia uma condição para eles estarem associados? Qual era a condição? Cada elemento de A está associado ao seu triplo em B. Então, ó, eu não consigo visualizar todos esses números, tá? Eu só consigo visualizar aqueles que fazem parte dessa associação. Então, menos 2 com menos 6, menos 1 com menos 3, 0 com 0, 1 com 3 e 2 com 6. Renata, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, nessa tabela aí, eu vou colocar somente as informações que estiverem associadas e no caso aí, como está falando de triplo, essa é a lei que associa os elementos desses dois conjuntos? Sim, é isso mesmo, tá? E digo mais, aqui a gente tem algumas considerações. Olha a primeira delas. Todos os elementos de A têm correspondente em B, tá? E de fato aqui, ó, todos os 5 elementos de A que estão aqui, tanto na representação do diagrama quanto da própria tabela, todo mundo tem um correspondente, tá? E detalhe, cada elemento de A, a correspondência com o elemento lá de B, ela é única. Ou seja, a relação aqui é de 1 para 1. Cada elemento de A vai ter um único elemento lá no conjunto B associado a ele, tá? E também, né, nós já podemos afirmar que o nosso estudo, sim, aqui essa informação de ser o triplo, isso é uma função. E digo mais, ela tem uma fórmula, uma lei de formação, e ela é dada por y é igual a 3 vezes x. Gente, olha só, olha aqui a quantidade de informações, né, que foram passadas para você e a possibilidade de representação. Aqui nós começamos com o diagrama de Venn, nós vimos, né, a própria representação no formato de tabela e aqui você já está enxergando, né, a escrita, a expressão algébrica. Então, essa expressão algébrica, quando nós estamos fazendo o estudo das funções, ela é justamente relacionada à própria fórmula ou lei de formação, tá? Então,
já chama a tua atenção para essas informações, tá? Porque isso é importante para você não esquecer. Por quê? Porque a partir de uma tabela ou até mesmo a partir do diagrama, é possível você relacionar os elementos e escrever uma expressão algébrica, uma lei de formação, tá bom? E é justamente o que o descritor está nos solicitando, né? Fazer essa associação da expressão algébrica com informações dadas em uma tabela, tá bom? E vamos aprofundar um pouquinho mais o estudo. Veja que aqui nós estávamos fazendo a análise, né? Aonde vimos que todos os elementos de A têm um correspondente lá em B. Vimos, né, que essa representação também se faz no formato de tabela. Mas, Renata, peraí, por que que tem elemento lá do conjunto B que não está relacionado? O que que eu faço com eles? Calma, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, vamos passar agora para a definição e para a notação, tá? Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é o quê? Uma regra que indica como associar cada elemento X pertencente ao conjunto A com um único elemento Y pertencente ao conjunto B. Então, gente, a definição de função ela é muito clara, tá? F é uma função de A em B, eu também posso escrever desse formato aqui, ó, A em B pela função F. F é uma função de A em B. Eu posso relacionar tanto no formato de diagrama como no de tabela, você já viu, né? E nós aqui estamos usando a de diagrama porque a visualização é mais clara, mais direta, tá? E aqui essa função F, ela transforma, né, um X que pertence ao conjunto A em um Y que pertence ao conjunto B. Ou seja, a função F, ela faz o X, leva o X até um Y, tá? E, né, a gente também pode escrever no seguinte formato, Y igual a F de X, tá? E lê-se exatamente assim, ó, Y é igual a F de X. Gente, isso aqui você já deve, né, ter feito o estudo, já deve ter visto aí bastante exemplo. Então, essa representação e até a própria leitura, quando você faz o estudo das funções, não é nenhuma novidade para você. Então, aqui, ó, é só para reforçar que quando você está na representação algébrica de uma função, tanto faz aparecer o y ou o próprio f de x, você sabe que uma coisa é igual à outra, tá bom? E, dando continuidade nessa parte aqui nesse estudo, agora sim nós vamos reforçar, tá? A respeito de domínio, contradomínio e conjunto imagem. Lembra, lá naquele exemplo que tinha elemento que estava associado e essa associação era um único elemento do outro conjunto, porém lá no outro conjunto alguns elementos não tinham associação com nenhum número, né, com nenhum outro elemento do conjunto anterior. E aí, como é que eu faço? O que acontece quando eu tenho elementos aí que não estão associados? Gera um outro conjunto? Como é isso? Eu não estou entendendo. Agora sim vamos esclarecer para que você saiba identificar justamente o chamado domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de qualquer função, tá? Então vamos falar. Dada uma função f de A em B, o conjunto A, ele é chamado de domínio, representado pela letra D, da função. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio. Em alguns livros você vai ver CD ou o CDzinho, tá? Esse D minúsculo. Também não vai estar incorreto, não. Para cada X pertencente a A, o elemento Y pertencente a B chama-se imagem de X pela função f, ou o valor assumido pela função f para X pertencente a A e o representamos por f de x. Por isso, tá, a gente reforça a notação, y igual a f de x. Renata, eu não entendi. Calma. Lembra lá naquele exemplo que o primeiro conjunto, o conjunto A, os elementos dele saíam uma setinha para o conjunto B? Então, o conjunto que saem as setinhas é chamado conjunto de partida. Esse conjunto de partida é chamado de domínio. Ora, se a setinha saiu de um conjunto, ela chegou no outro. Esse conjunto que as setinhas chegaram é chamado de conjunto de chegada. Portanto, ele também recebe o nome de contradomínio.
Uma vez que você entende o que é domínio e o que é contradomínio, falta só agora entender o que significa conjunto imagem. E aí a gente vai dar continuidade aqui na leitura, tá? O conjunto de todos os y obtidos, quem são esses y mesmo? São aqueles que de fato estão associados, tá? Lembra da setinha? Ela atingiu alguns elementos lá do conjunto B. Somente aqueles elementos que estão relacionados, ou seja, que a setinha chegou de fato, tá? Que estão associados através de uma lei, de uma expressão algébrica, todos esses elementos reunidos, eles são chamados de conjunto imagem, tá? E justamente indicados aqui pelas letrinhas IM, de F. Então, veja, lembra lá, ó, por essa representação aqui é possível você entender. Eu tenho um conjunto de partida de seta, aqui representado na cor verde, tá? O meu conjunto A. Nele, todos os elementos dele fazem parte do chamado conjunto domínio. Partida de seta, tá? Então, conjunto de partida. Tenho também o conjunto, aqui chamado de B, na cor vermelha. Esse conjunto onde as setinhas chegam, tá? Ele é chamado de contradomínio. Você vai perceber que alguns elementos dele estão relacionados, tá? A setinha chega, tá? De fato, nos elementos. E outros elementos não. Então, somente um pequeno conjunto formado por todos os números relacionados através da função, tá? Que essa setinha nada mais é do que uma função, somente esses fazem parte do chamado conjunto imagem, tá bom? Vamos dar continuidade aí, tá? E agora a gente vai falar a respeito da determinação do domínio e da imagem de uma função, desde já conhecendo, né, o gráfico dela. Gente, olha só. Aqui a gente vai ver o gráfico de uma função no plano cartesiano, tá? E a partir dele você vai perceber que é possível determinar tanto o domínio quanto a imagem. E isso, né, vai ser feita a análise dos gráficos, tá bom? Então, veja, bem aqui eu tenho, né, a primeira representação gráfica. Nessa representação gráfica eu chamo a atenção, tá, para aquelas informações dos eixos, no caso, o eixo X, ou OX, faz, tá? E o eixo Y, independente, tá, da curva característica do gráfico. Perceba aqui que a curva está representada, tá, em cor verde, independente dela, do formato dela. Aqui eu vou ter uma projeção desse gráfico, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Renata, eu não estou entendendo, que história é essa de projeção? Bom, imagina o seguinte, esquece um pouquinho que existe o eixo Y, foca a tua atenção no eixo X e lembra aonde esse gráfico está representado. Agora, imagina, tá, que eu estou aqui, ó, que esse controle que está na minha mão, ele é uma lanterna, tá? Então, na hora que eu ligo essa lanterna sobre esse gráfico, a projeção dele no eixo X, essa informação, aonde começa, onde termina o gráfico, isso para mim é domínio, tá? Então, são todos os valores do eixo X que fazem parte da relação, fazem parte da função. Perceba que nessa projeção, ó, aqui o intervalo está compreendido entre os números 2 e 4. E isso para nós é domínio. Ah, Renata, se tu está projetando, né, sobre o eixo X, no eixo Y é a mesma coisa, só que agora tu vai projetar, vai esquecer que tem o eixo X, vai trabalhar só com o Y, ligar a lanterninha? Sim, é isso mesmo, tá? E nesse sentido, ó, essa projeção aqui, ela também tá, né? Não pega todos os elementos do eixo, tá? Mas esse intervalo aqui, ó, do 1 até o 5, isso para mim, os elementos que de fato participam da função, quem são eles? Conjunto imagem. Renata, mas tu falou que tem o contradomínio. Quem é o contradomínio? Ora, se aqui nesse caso, para esse gráfico, para essa representação, eu estiver trabalhando com o conjunto dos números reais, então essa reta para mim é a reta real. Sendo assim, o contradomínio vai ser justamente o conjunto dos números reais.
E como é que eu escrevo a imagem? Ora, x vai pertencer, y no caso, né, vai pertencer ao conjunto dos números reais, tal que y está entre 1 e 5. Renata, escreve para mim de outro jeitinho, ou escreve de fato para eu entender? Agora, olha só, domínio da função. X, domínio é eixo x, tá? Então, x pertence aos reais, tal que 2 menor ou igual a x menor ou igual a 4. Eu posso escrever desse jeito, como eu posso simplesmente, ó, botar nessa representação, intervalo fechado entre 2 e 4, tá? E a imagem? A imagem agora é eixo y, tá? Então, imagem da função, y pertence aos reais, tal que 1 menor ou igual a y menor ou igual a 5. Eu também posso escrever no formato de intervalo. No caso, intervalo fechado entre 1 e 5. Renata, mostra outro exemplo? Mostro sim. Olha só aqui, ó, mais uma representação. Tenho certeza que agora, né, a compreensão ficou muito mais simples, porque você não precisa escrever das duas formas. Uma delas é suficiente. E detalhe, tá? Perceba que aqui no primeiro gráfico, ó, os pontos, né, que são os valores, tanto no eixo X quanto no eixo Y, as bolinhas, literalmente, são bolinhas pintadas. E isso, para nós, significa intervalo fechado. Comparando aqui com a nossa segunda representação, perceba que agora a bolinha ela não está pintada. Então, eu não tenho mais intervalo fechado, como aqui no primeiro gráfico. E sim, agora meus intervalos vão ser abertos, aonde a bolinha não estiver pintada, tá? Então, nesse sentido, nós já podemos agora identificar tanto o domínio quanto a imagem para essa nova função aqui, que foi chamada de função g. Olha só o domínio dela. Domínio da função g é x pertence aos reais, tal que menos 1 menor que x menor ou igual a 1. E veja, como aqui, ó, a bolinha não está pintada, eu não coloco, né, o igual nessa desigualdade, tá? Não ficou menor ou igual, e sim somente o menor. E quando eu estiver escrevendo no formato de intervalo, ao invés de usar essa representação, eu vou usar parênteses. Ou, né, aqui, ó, a informação, ela tá parecendo uma caixinha fechada. Eu posso, inclusive, usar a mesma representação, só que virada para o outro lado, tá bom? É melhor você usar o parêntese, tá? Então, aqui, ó, ficou parêntese, menos 1, vírgula, 1, e aí o intervalo fechado, tá bom? E a imagem? A imagem, tá, segue o mesmo raciocínio. Y pertence aos reais, tá o quê? 0,3 menor ou igual a x menor que 2. E aqui agora, ó, o meu intervalo vai ser fechado no 0,3 e aberto no 2. Gente, aqui, ó, volto a dizer para você, essa informação ela está no gráfico, mas ela poderia também ser apresentada na tabela, tá? E nesse sentido, é por esse motivo que a gente está fazendo essa análise mais detalhada, porque uma vez que você está entendendo a representação no gráfico, a escrita da tabela ela é muito mais simples, muito mais direta, tá bom? Então, vai ser muito mais fácil de você identificar. Agora, já vamos passar para os exemplos. Aqui nós temos o estudo aqui do primeiro exemplo. Acompanha comigo, diz o seguinte: os seguintes gráficos representam funções. Determine o domínio D e o conjunto imagem, IM, de cada uma delas. Gente, olha só, aqui acabamos de fazer a análise, então esse conhecimento está fresquinho na nossa memória. Lembra sempre que domínio é eixo X e imagem é eixo Y. Então, olha, veja, bolinha pintada. Então, eu posso dizer que eu tenho um intervalo fechado entre menos 3 e 1. Isso é quem? Domínio. Tem outra forma de escrever isso? Tem. X pertence aos reais, tá o quê? Menos 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Tá bom? Então, ó, domínio já identificado. E a imagem? Na imagem, agora eu vou analisar o eixo Y. E no eixo Y, os números que estão aqui, né, compreendidos, a função, né? A função compreende os números, o intervalo, na verdade, fechado entre menos 2 até 2. Então, posso dizer isso também de uma outra forma? Posso. Imagem é
y pertence aos reais, tá o quê? Menos 2 menor ou igual a y menor ou igual a 2. E lá também está a representação do intervalo. Gente, você não é obrigado a escrever as duas. Você pode escrever uma ou a outra, tá? Qualquer uma delas vai estar correta e qualquer uma delas você pode usar. Vamos ver aqui na letra B, ver se você já entendeu o raciocínio. Dá o pause aí e escreve esse intervalo. Então fala aí, tenho certeza que você está conseguindo identificar tanto domínio quanto imagem a partir do gráfico. Gente, domínio vai ser sempre informação relativa no eixo X. Imagem vai ser sempre informação relativa no eixo Y, tá? Então, nesse caso aqui, ó, perceba que a bolinha está aberta. Então, o intervalo não é mais fechado, e sim intervalo aberto. Para domínio, intervalo aberto entre menos 2 e 3. Aberto no menos 2 e aberto no 3. Para imagem, eu tenho, tá, a informação, intervalo também aberto entre 1 e 3. Vamos ver se está correto? Olha só. Domínio x pertence aos reais, está o quê? Menos 2 menor que x menor que 3. E lá, ó, intervalo aberto. Aqui eu chamo a tua atenção, tá? Que essa representação, às vezes, ela pode confundir você, tá? Porque essa representação aqui, ela pode estar relacionada a um ponto no plano cartesiano, porque o ponto em si nós representamos desse jeito. Por isso, lembra, aqui nós estamos usando parênteses. É melhor, tá? E aí a gente reforça isso sempre. É melhor, não é o mais correto, mas para que você não confunda, é melhor você usar o colchete, tá? E nada errado você colocar o colchete aberto, virado, em vez de fazer a caixinha fechada do colchete, bota ele virado para fora, tá bom? Vai estar correto do mesmo jeito e você garante que não haverá confusão com a própria representação do ponto no plano cartesiano, tá? Porque aqui no nosso caso, nós estamos nos referindo a intervalo. E como tem essa possibilidade de representação, pode ser que fique confuso, pode ser que você não entenda essa representação aqui como uma representação de intervalo, e sim como uma representação de ponto do plano. E é isso que a gente precisa evitar, tá? Então tem que estar muito claro que aqui essa representação é de intervalo, tá bom? Em relação à imagem, tá? Também, ó, agora veja que aqui já tem uma correção para você fazer, tá? Aqui não é fechado, ó. Não é fechado, isso aqui tá errado, tá? Então, nesse caso, ó, tu tem um somente menor que y, também somente menor que 3, tá? Por quê, Renata? Porque a bolinha tá aberta, ó. Então, essa informação aqui, ó, que tá viradinha para dentro, é para estar viradinha para fora, tá? Então, é intervalo aberto no 1 e também aberto no 3. Faz essa correção aí no teu material, tá bom? Passemos agora para mais uma letra, no caso a letra C, e ainda o nosso objetivo é de determinar domínio e imagem. Tenho certeza que você já está craque. Para domínio, ó, menos 2, bolinha pintada. Então, no menos 2 é fechado. No 1, bolinha que não está pintada, tá? Então, para o 1, aberto, tá bom? Isso, domínio. E imagem? Mesmo raciocínio, ó, no meio, aberto, e lá no 4, fechado. Vamos ver se o nosso gabarito agora está correto, ó. Menos 2, bolinha fechada, 1, bolinha aberta. Belezinha, tudo certinho. E imagem? Y pertence aos reais, tá o quê? Meio menor que y menor que 4. Menor ou igual a. Aqui, belezinha. Aqui a anotação está correta, tá bom? E vamos finalizar, né, com mais um exemplo. Veja que aqui o objetivo, né, temos uma tabela com os valores tanto para x quanto para y, e o objetivo é justamente identificar a expressão algébrica que relaciona essas informações no gráfico. Temos as opções, tá? Como é que eu faço para identificar a expressão algébrica? Ora, para que eu identifique essa expressão algébrica, eu vou substituir as informações, né? Veja que x, y para mim é um par ordenado, então eu vou fazer a substituição dessas informações. Então, pegando aqui a letra A, né, que é a opção A, eu vou fazer a substituição do ponto 2, 4.
Então, y, que é 4, igual a 0,5 vezes 2 mais 1,5. E vou fazer minha continha para ver se essa igualdade é verdadeira. Meio vezes 2, né? Aqui já tem o 4, meio vezes 2 dá 1. 1 mais 1,5 dá 2,5. 2,5 não corresponde a 4, então bem aqui está fora. Já parto aqui para a letra B, e na letra B, ó, eu percebo que sim, é de verdade. O cálculo dá correto, tá? A igualdade, ela é verdadeira. Posso testar para todo mundo? Posso. Você vai perceber que para todos os valores da tabelinha, o teste também vai dar como verdadeiro. E aí eu já tenho meu gabarito, tá bom? Então não preciso testar as outras, certo? Então, só marcando aqui o nosso gabarito. Foi um pouquinho mais rápido, mas é só para você entender o raciocínio. Espero que vocês realmente tenham compreendido. Beijão para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!